RVTV, conectando o agronegócio. Diretamente do lançamento do Anuário Brasileiro da Piscicultura 2019, o RVTV tem a honra de conversar agora com o presidente da Peixe BR, Francisco Medeiros. Presidente, gostaria primeiro de parabenizá-los pelo trabalho. É uma honra para o RVTV estar divulgando esse setor. Bom, eu que agradeço a presença de vocês, né? Porque não adianta somente a gente divulgar os dados se os dados não chegar junto ao produtor e ao consumidor. Então é muito importante a participação de todo mundo nesse processo. E a primeira questão, gostaria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente o que é a produção de peixe de cultivo. Bom, nós temos o pescado quando ele chega na mesa do consumidor, né? Na maioria das vezes ele não sabe se foi pescado no rio, se alguém cultivou, né, que é o peixe de cultivo. Então hoje nós temos uma participação, praticamente a metade do que a gente consome no Brasil é oriundo do cultivo, ou seja, teve um produtor que pegou os filhotinhos, colocaram no viveiro, deu comida para ele, deu vacina para que ele não fique doente, né, teve todos os cuidados, cuidou principalmente da água para que esse produto tenha um bom produto de qualidade. E a grande vantagem, o peixe de cultivo quando chega na mesa do consumidor e também na rede de supermercado, é um produto que tem uma excelente qualidade, porque ele vem vivo para o frigorífico, é um procedimento que se faz com o peixe de uma maneira dentro das legislações internacionais. Então o consumidor tem certeza que está consumindo um produto de excelente qualidade sanitária, com muita segurança alimentar. Isso tem crescido muito, as pescas, tanto continentais quanto marinhas, não só no Brasil, no mundo inteiro, muitas espécies já estão em sobrepesca, ou seja, não tem como a gente pescar, nós temos que preservar as espécies no meio ambiente, e uma das maneiras de fazer essa preservação é comendo peixe de cultivo. Francisco, e para esse produtor, para ele ter um cultivo, ele precisa de uma licença, né? Como que fazer essa licença? O marco regulatório, principalmente ambiental, é extremamente importante, né? Aqui no estado de São Paulo, ele deve procurar um profissional, ou senão ele vai no CAT, onde ele recebe todas as informações. Porque esses procedimentos, eles variam conforme a localização do produtor, se ele tem um viveiro escavado, se ele está num lago de uma hidrelétrica, e varia também conforme o tamanho do produtor. Então, sem uma orientação técnica, seja de um profissional habilitado ou profissional de extensão do CAT, não tem como ele iniciar. Aliás, nós não recomendamos que faça isso se ele não tiver esse cuidado preliminar. E lá ele vai falar todos os procedimentos legais que necessitam. Essa é uma outra vantagem. O peixe produzido aqui no nosso estado é um peixe que está licenciado, ou seja, a pessoa consome e ele não tem a preocupação de que está tendo um crime ambiental com relação a como que foi produzido, porque há um sistema de fiscalização bastante intenso dentro do estado que proporciona uma segurança para o produtor. Francisco, e como que está o crescimento das instalações desse setor no Brasil? É algo rentável? A atividade é rentável. Agora, nós temos um detalhe extremamente importante. A atividade de piscicultura, como qualquer outra atividade econômica, ela necessita de planejamento. Tá? Eu recomendo que qualquer pessoa, se ele for criar um peixe, antes ele faça um planejamento do seu negócio, porque ela é uma atividade igual às outras atividades, seja de produção de aves, suínos ou bovinos, e sem planejamento as chances de sucesso são mínimas. Então, atividade econômica sim, porque conforme a região, ele vai ter algumas facilidades e algumas dificuldades. Nós temos regiões, um exemplo, que tem uma produção de ração próxima, isso facilita do ponto de vista de competitividade. Mas às vezes ele não tem um frigorífico próximo para vender o peixe, já é um fator desfavorável. Então nós temos que gastar mais papel do que dinheiro na fase inicial para iniciar uma piscicultura. E tem alguma espécie que seja mais fácil de trabalhar economicamente falando? Bom, hoje a gente cria praticamente no Brasil tilápia e tambaqui, o pacu. Aqui tem o melhor pacote tecnológico, é a tilápia. Então, para quem está iniciando na atividade, a gente recomenda que comece pela tilápia, porque é um peixe que já tem um maior conhecimento sobre o seu sistema de produção e ele tem um ciclo de produção que é a metade do ciclo de produção de um tambaqui. Tá? Então, a recomendação é pelo peixe mais fácil de entender de como criar ele. Não é que é mais fácil criar, mas você entende com mais facilidade e hoje corresponde a praticamente 55% de tudo que se cria no Brasil é tilápia. E o que é viável? Me tornar uma marca ou um distribuidor? Olha, nesse momento um distribuidor.
por que isso? Porque é o seguinte, hoje nós estamos numa atividade que está iniciando, nesse momento as marcas estão se consolidando no mercado, então as pessoas ainda... Existe uma parcela muito pequena de consumidores que estão consumindo marca. Mais de 90% está consumindo peixe. Francisco, nós estivemos na cobertura do Show Rural Copavel, lá em Cascavel, e tivemos a oportunidade de conversar com o presidente do BRDE, que é o maior investidor aí nesse setor. Onde esse dinheiro deve ser investido? Olha, hoje as grandes oportunidades, as principais oportunidades estão em águas da União, que são os lagos das hidrelétricas. E conforme nós mostramos, tem alguns estados que apresentam melhor competitividade. Um exemplo, o estado de São Paulo é um deles, Mato Grosso do Sul é outro deles, o estado do Goiás, ou seja, alguns estados apresentam características. O Paraná é um deles, só que no estado do Paraná são regiões mais específicas. Então é esse núcleo formado principalmente por Paraná, Goiás, Mato Grosso do Sul, onde estão os principais investimentos e aonde estão nesse momento as principais oportunidades de negócio. Com certeza. Nesta cobertura nós vamos mostrar aí para vocês os dados desse crescimento do anuário agora de 2019 e quais são as perspectivas para o próximo ano. Já é bem maior, né? As perspectivas são melhores, nós esperamos um crescimento da atividade em torno de 10%, esperamos um crescimento da atividade de tilápia em torno de 15%, porque nós estamos num ano em que não só a indústria, não só o produtor está otimista com o ano de 2018. O consumidor, ele está mais otimista. A gente verifica os índices de vendas de bens de consumo que estão melhorando, as empresas estão fazendo investimento, né? Lançamentos de novos carros, de novos telefones celulares, ou seja, há um otimismo generalizado e a gente vai navegar nessa onda. Com certeza. E nós desejamos sucessos, também deixamos aqui aberta, pode contar com nós para a divulgação de tudo da Peixe BR, Francisco, e novamente parabéns, conte conosco. Muito obrigado e conto com vocês sim, vamos comer peixe de cultivo. Vamos sim. Diretamente aqui do lançamento do Anuário Brasileiro da Piscicultura 2019, Tássila Faria para o RVTV, conectando o agronegócio. RVTV, conectando o agronegócio.